é um privilégio muito grande trazer essa palavra para vocês. Essa palavra tão extraordinária que fala do poder do sangue de Jesus. Vocês sabem que durante uma semana, terminou ontem, o povo judeu celebra a Páscoa do Senhor, chamada de Pessah. Mas o que de fato significa esta festa? O que ela quer dizer? Quais as aplicações para nós cristãos? Será que ela fala simplesmente ao povo judeu? Ou será que ela diz respeito a nós também? É muito importante que vocês entendam que no 14º dia do mês Aviv, Aviv é uma palavra hebraica que significa primavera. O sumo sacerdote pegou um cordeiro macho, perfeito, de 1 ano, e às 9 horas da manhã, ele subiu a rampa do altar do sacrifício, e ele prendeu ali, amarrou ali um cordeiro. Ao mesmo tempo, fora da cidade, fora dos muros da cidade, o Cordeiro de Deus, Jesus, estava sendo crucificado. Então, ambos os cordeiros, o Cordeiro Pascal e o Cordeiro Jesus, esperaram por 6 horas o momento da sua morte. Às 3 horas da tarde, novamente, vem o sumo sacerdote, sobe a rampa, encontra o cordeiro amarrado, mas desta vez o degola, o mata. E no momento em que ele percebe que o cordeiro está morto, ele bradava para que todos ouvissem: está consumado. Na mesma hora, fora dos portões e dos muros da cidade, o Filho de Deus estava na cruz, morrendo. E o nosso sumo sacerdote maior do universo, o Pai Celeste, botou a sua mão sobre a cabeça do seu filho. E ali, todos os pecados da humanidade foram colocados sobre Jesus. E Jesus, naquele momento, mais do que um cordeiro do sacrifício, também incorporou a posição de sumo sacerdote e bradou na cruz dizendo: está consumado. Portanto, querido, a Páscoa fala do poder do sangue. É interessante porque Israel tem 2 festas que são muito importantes na medida que celebram o início do ano judaico. A primeira delas é o Rosh Hashanah, que acontece entre setembro e outubro, e ela fala do quê? Fala da criação do mundo, assim como também da criação de Adão. Portanto, fala do início da vida física, e é isso que o povo de Israel celebra. Mas há uma segunda festa muito importante, que é a Páscoa, que quando Deus estabeleceu a Páscoa, ele disse: a partir de agora, este será o início do ano. Então hoje Israel celebra, portanto, o início do ano, não mais o ano civil, mas o ano religioso. E da mesma forma a gente pode crer e entender que nascemos fisicamente, mas nascemos espiritualmente. E o nascimento espiritual de todos nós acontece quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, quando nós incorporamos o sacrifício que ele fez na cruz. Agora eu quero falar para vocês sobre um aspecto específico. Na Páscoa, todos os judeus tinham que ficar dentro da casa. Primeiro eles tinham que passar o sangue nos umbrais da porta, e eles tinham que ficar dentro, lá da casa, porque o anjo da morte passaria. E quando ele passasse, se houvesse alguém que não estivesse protegido pelo sangue, iria morrer imediatamente. Então eu quero falar especificamente sobre este ato do sangue ser colocado sobre os umbrais das portas e como o povo de Israel tinha que se apropriar dos benefícios e do poder desse sangue. Eu quero declarar na tua vida, querido, que está me ouvindo, que o poder do sangue de Jesus Cristo é extraordinário para quebrar toda maldição, para declarar que a sua vida está protegida, está guardada, que ninguém ou nada será capaz de destruir a sua vida, simplesmente porque você se apropriou do sangue e do poder do sangue de Jesus. Amém? Eu quero falar então de algumas características muito interessantes que trazem uma aplicação para a nossa vida.
Em primeiro lugar, eu quero dizer que o sangue do cordeiro tinha que ser aplicado obedientemente. Quando Deus chegou para Moisés e deu a orientação, ele disse: olha, você vai matar o cordeiro de um ano. Aliás, o cordeiro ficava na casa do hebreu do 10º dia até o 14º, morando juntamente com eles, comendo juntamente com eles, para que eles se apegassem ao cordeiro. Mas no 14º dia, ele era morto. E a ordem era que o seu sangue fosse aspergido nos umbrais das portas, em cima e dos dois lados, exatamente figurando a cruz, em cima do lado esquerdo, do lado direito, forma exatamente a figura da cruz. Não bastava derramar o sangue do cordeiro, ele tinha que ser aspergido da maneira que Deus ordenou. Denotando aqui, querido, que para que nós tenhamos efetivamente a salvação, nós temos que começar através de uma obediência completa àquilo que Deus determinou. Em segundo lugar, o sangue do cordeiro tinha que ser aplicado publicamente. Deus dá uma ordem para que fosse aspergido nos umbrais da porta, e quando fechava a porta, o povo judeu que estava lá dentro não via o sangue. Mas todos aqueles que estavam para fora, estes sim viam o sangue. Isso também é maravilhoso, queridos, porque quando Deus estabeleceu a salvação para nós, Ele tinha no seu coração que ela fosse pública. Ninguém foi salvo para guardar para si. A salvação é para ser explicitada. E naquele dia, quando o anjo da morte veio, ele não poupou nenhum dos primogênitos egípcios. Aliás, o texto da Bíblia não nos fala, mas se mesmo um judeu tivesse fora da proteção, fora da casa, e ele fosse primogênito, ele também morreria. É muito interessante que em todas as outras pragas, o povo de Israel não fez absolutamente nada. Eles simplesmente contemplavam como Deus disciplinava os egípcios. Mas na última praga, esta sim, eles tinham que obedecer. Tinham que permanecer dentro da casa, tinham que aspergir o sangue nos umbrais das portas, e mais do que isso, tinham que publicar a todos que passassem: nós não morremos, porque nós obedecemos a Deus, e a prova do poder do nosso Deus é pública, está explícita para que todos vejam. O que nos salvou foi o sangue do cordeiro aspergido sobre os umbrais das portas. Da mesma maneira, querido, nós temos que entender que o sangue de Jesus derramado tem poder para a salvação, não somente da tua vida e da sua família, mas de todo aquele que o invocar. Por isso, a nossa fé deve ser pública. E é interessante porque Romanos capítulo 10, versículo 10, diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Em outras palavras, a salvação ela atua no interior dos seres humanos. As pessoas têm uma transformação interior. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Tem um aspecto exterior, público. Nós fomos salvos para sermos instrumentos de salvação para os outros. Da mesma forma que os egípcios ficaram impactados ao saberem que a praga da morte dos primogênitos matou a todos, desde os mais simples até o filho do faraó, matou até os primogênitos dos animais, mas não matou nenhum dos hebreus, porque eles estavam dentro da proteção, cobertos pelo sangue. Da mesma forma, quando Deus fizer na tua vida, querido, algo extraordinário precisa ser explicitado. A nossa fé não tem que ser guardada no nosso coração, tem que ser publicada para que todos ouçam que há um Deus nos céus que mandou o seu Filho para a terra para morrer e para salvar todo aquele que nele crê. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui estão dispostos a explicitar, a publicar a sua fé, a declarar que há salvação para o mundo, a declarar que há um nome poderoso como o nome de Jesus, que pode restaurar a vida de todo aquele que o invocar? Faça isso. Esse é o chamado de Deus para a tua vida. E Deus quer fazer isso na tua família, quer salvar a tua família por inteiro. O terceiro aspecto, querido, que eu quero dizer a vocês, é que o sangue do cordeiro tinha que ser aplicado
preciosamente. O que eu quero dizer com isso, querido? Algo que foi orientado para todo o povo judeu que ia fazer a cerimônia, é que eles tinham que aspergir em cima, dos dois lados, mas não poderia ser aspergido na soleira, no chão. Porque os rabinos dizem, para que ninguém, ao entrar por aquela porta, pudesse pisar o sangue do cordeiro pascal, o cordeiro que tiraria o pecado deles. Isso é algo extraordinário, querido. Hebreus capítulo 10, versículo 29, nos explica a razão da preciosidade, da maneira como eles deveriam aplicar o sangue do cordeiro. Hebreus 10, 29 diz assim: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que quando alguém recebe o sangue do cordeiro e depois pisa sobre ele, o renega, o rejeita, vem sobre ele um juízo terrível. Então, o que Deus está nos dizendo aqui, queridos, que o sangue do seu Filho é tão precioso, tão extraordinariamente poderoso, para quebrar toda maldição, para perdoar todos os pecados, para nos proteger de todas as investidas do diabo. Deus quer que você entenda que jamais você pode lidar com o sangue de Jesus de maneira leviana. Não pise o sangue do Cordeiro. Não o trate como uma coisa secundária de menor importância. A nossa fé deve ser uma fé séria, responsável. Devemos honrar o nome de Deus e devemos sempre considerar o sacrifício de Cristo como a única razão pela qual nós podemos entrar na presença de Deus. Em outras palavras, não pisar o sangue do Cordeiro significa considerá-lo santo, considerá-lo algo extraordinário, porque é Ele que é o instrumento da nossa salvação. Amém? Em quarto lugar, o sangue do Cordeiro precisava ser aplicado para que houvesse garantia de segurança e de proteção. Deus, de uma maneira muito pictórica, não explicou exatamente para o povo judeu o porquê que eles deveriam passar o sangue nos umbrais das portas. Mas a verdade é que eles sabiam que em algum momento, à meia-noite, o anjo da morte passaria. E de alguma forma, aquele anjo, ele não entraria nos lares que estivessem guardados e protegidos pelo sangue do Cordeiro. E eu fico até imaginando aqui, quando nós vimos a novela dos 10 Mandamentos, na novela alguns egípcios, por crerem na fé dos hebreus, acabaram se protegendo também, entrando na casa dos hebreus para que pudessem ficar guardados e protegidos ali pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia não fala sobre isso, mas é possível que isso tenha acontecido. É possível que durante todas aquelas pragas, algum egípcio tenha realmente passado a crer no poder do Deus de Israel. E é possível que eles tenham entrado e sido protegidos do juízo que veio sobre todos. Então, eu quero dizer para vocês que o sangue de Jesus, quando ele é aplicado nas nossas vidas, na nossa consciência, olha o que Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o sangue de Jesus, quando ele é apropriado, quando você ouve a mensagem do Evangelho e você diz: eu sei, eu sou pecador, eu sei, o meu destino é o inferno, é o juízo, mas eu creio que Jesus morreu por mim. Neste momento, é como se você estivesse aspergindo o sangue do Cordeiro sobre a sua consciência. E a Bíblia nos diz que todo aquele que faz isso é protegido por Deus. É protegido por Deus de maneira tríplice.
Em primeiro lugar, da ira de Deus. Em segundo lugar, da maldição da lei. E em terceiro lugar, meu querido, da condenação do inferno. Olhe para a pessoa do teu lado e diga aí, se você crê em Jesus como seu único Salvador. Diga para ele, eu não estou vendo, mas eu estou imaginando. Se você crê em Jesus como seu único Salvador, então a palavra de Deus te garante que você está livre da ira de Deus. Que você está livre da maldição da lei. Que você está livre da condenação do inferno. Porque toda vez que alguém asperge, aplica o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, é livre de toda condenação. Amém, queridos? Em quinto lugar, eu queria dizer para vocês que os judeus não podiam simplesmente olhar para o cordeiro sacrificado. Eles tinham que comê-lo. Eles tinham que incorporar aquele cordeiro. Porque isso aponta para o fato de que nós podemos nos apropriar dos benefícios do sacrifício de Cristo. Em primeiro lugar, o texto fala que o cordeiro tinha que ser compartilhado. A Bíblia diz que um cordeiro tinha que ser comido por uma família. E a Bíblia ainda diz, se a família for muito pequena, e portanto não conseguir comer o cordeiro todo, chama uma outra família para se juntar, para que o cordeiro inteiro seja comido. Então, eu quero dizer para vocês que Jesus, o Cordeiro de Deus, nunca é pequeno para uma família. Ele pode ser grande demais para uma família, mas para isso a gente dá um jeito, a gente compartilha com os nossos vizinhos e com os nossos amigos, e juntos vamos compartilhar, vamos comer, vamos incorporar, vamos nos apropriar de todos os benefícios do seu sacrifício na cruz. Amém? Então a nossa fé em Cristo, ela tem que ser introjetada, tem que ser incorporada, ela tem que ser apropriada. Não basta, tem muita gente que convive com pessoas cristãs, percebem na vida deles os sinais do poder de Deus, mas nunca invocam a Jesus para as suas vidas. Se você, meu querido, quer provar do poder do sangue de Jesus, não basta ser um simpatizante do Evangelho. Você tem que se tornar um discípulo. Tem que invocar o nome de Jesus. Tem que confessar que Ele é o único caminho para a salvação. E aí então, você se apropriará de todos os seus benefícios. Amém? Em segundo lugar, querido, o cordeiro precisava ser comido completamente. Não podia ser deixado nada. Esta é a razão porque às vezes uma família pequena tinha que convidar outra para participar do banquete. Porque Deus deu uma ordem. Vocês vão comer durante a noite, durante a madrugada, de manhã, antes do raiar do dia, vocês vão sair em liberdade, mas não pode sobrar absolutamente nada do cordeiro. Então eu quero dizer para você que isso também ilustra, aponta, é uma figura do fato de que Cristo precisa ser contemplado, precisa ser apropriado por inteiro. Tem muita gente que já se apropriou da salvação, mas Cristo é mais do que Salvador. Cristo é aquele que liberta, Cristo é aquele que cura, Cristo é aquele que ressuscita, Cristo é aquele que tem autoridade sobre os poderes dos demônios. Cristo precisa ser incorporado por nós de maneira integral, querido. Em outras palavras, eu quero dizer para você que Cristo hoje é oferecido para você. E Ele deve ser aceito para que você possa efetivamente tomar o seu jugo, porque incorporar o cordeiro significa tomar o seu jugo que é leve, que é suave, levar a sua cruz, mas também tomar posse da sua coroa. Porque Cristo é isso. Ele morreu por nós e os seus discípulos devem estar prontos para morrer se for necessário. Tomar o seu jugo que é leve, não andar debaixo de julgos humanos, filosóficos, emocionais, intelectuais, históricos de maldições.
trocar o jugo do mundo com o jugo de Cristo, que é leve e suave. Ele diz: tomai o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Então, incorporar a Jesus significa tomar a sua cruz, significa tomar o seu jugo, mas significa também partilhar da sua coroa. Eu quero declarar para vocês, meus queridos que estão me vendo, que se vocês tomarem posse daquilo que Jesus tem para vocês, vocês vão viver uma vida de príncipes, com autoridade, sendo vistos pelo mundo como pessoas diferenciadas. Vai alcançar a sua vida como pessoa, o seu emocional, o seu intelectual, o mundo espiritual, vai alcançar a sua família, vai alcançar a sua vida profissional, e você será instrumento de Deus para mostrar o poder de Deus a todos quantos estão perto de você. Amém? Então o Cordeiro de Deus ele precisava ser consumido completamente. Mas em terceiro lugar, o Cordeiro de Deus precisava ser consumido imediatamente. Essa não era uma refeição para você deixar no freezer para o dia seguinte. Não, tinha que comer naquela noite e terminar antes do início do dia. Da mesma forma eu quero dizer para você, Jesus está disponível hoje. Talvez não esteja disponível amanhã. Hoje é o dia da salvação. Hoje ele é oferecido a você e precisa ser aceito por você. Não deixe para amanhã. Não durma, não diga: não estou preparado, eu não estou pronto, eu ainda tenho que fazer algumas coisas. O evangelho é para agora. Venha como você estiver, venha com o coração escancarado, dizendo: Senhor, eu não me sinto digno, mas eu creio que o Senhor me ama e que o Senhor me aceita a despeito dos meus pecados. Porque a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Cordeiro de Deus deveria ser consumido com pesar. Deus ordenou que juntamente com o Cordeiro, o povo de Israel comesse ervas amargas. E ele fez isso porque ele queria muito bem que eles se lembrassem como foram amargos os anos de escravidão. Porque haveria momentos de lutas que eles teriam que enfrentar, mas não seriam mais escravos, eles teriam que lutar como um povo livre, como uma nação que viveu, que experimentou os milagres de Deus. Mas Deus já antevia o que haveria no coração de alguns daqueles hebreus, que começaram a olhar para trás, querendo voltar para o Egito por causa das comidas que comeram. E eles se esqueceram dos chicotes, da opressão, da vergonha, da falta da dignidade. Sabe, gente, é muito importante que você entenda. Quando você aceita Jesus, você nunca pode se esquecer de como eram amargos os anos sem Cristo. De como eram amargos os anos de culpa, de fracasso. É claro que há na vida sem Cristo alguns momentos de alegria, fugaz, passageira. Toda droga traz satisfação, mas depois vem o bode. Depois vem aquela sensação horrorosa de quem está vazio, de quem não tem nada dentro de si. Portanto, quando nós nos apropriamos de Jesus, nós temos que lembrar que Ele tem poder sim, para restaurar a nossa vida, para transformar a nossa vida, mas nunca nos esquecer de onde viemos. Éramos pecadores, irremediavelmente perdidos. E, no entanto, Ele nos aceitou como filhos. Quando você se lembra disso, toda a honra e toda a glória sempre será dEle. E nesse tempo que nós celebramos o Pêssar, a Páscoa do Senhor, nós celebramos uma vida nova em Cristo. Uma vida onde somos aceitos como filhos, onde temos dignidade como povo de Deus. Uma vida onde somos transformados em reino sacerdotal. Nós que estávamos presos no império das trevas, hoje fazemos parte do reino do Filho do seu amor. A glória é dele, o louvor é dele. Tudo que somos ou temos é por causa dele, por meio dele
e para Ele. O Cordeiro de Deus devia ser consumido também, queridos, numa postura de quem estava de partida. Deus fala claramente: olha, vocês não vão nem fermentar o pão, porque essa refeição é fast food, é comida rápida, é papum, é rápido, porque amanhã vocês vão sair para a liberdade. Não dá tempo de olhar para trás, não dá tempo para pegar absolutamente nada que te prenda ao passado. Então esta refeição tem que ser comida rapidamente. Da mesma forma, queridos, você quando se converte, você deve se lembrar que nós somos passageiros nessa vida aqui. Não há nada aqui que seja definitivo na nossa vida. Tudo que temos aqui é passageiro. O nosso destino é a glória. É para lá que vamos. Portanto, desta vida, nós só vamos levar aquilo que é absolutamente essencial. Porque temos a consciência que fomos arrancados pelo Senhor Jesus do império das trevas para viver no reino do Filho do seu amor. Então, não se apeguem a nada desta vida. É bom conquistar coisas, é bom ter um carro novo, poder ter dinheiro para fazer uma viagem, tudo isso é bom. Mas não podemos ter a nossa segurança nestas coisas. Porque a nossa segurança, amados, está no Deus que livra o seu povo da escravidão. Está no sangue do Cordeiro, que é poderoso para nos perdoar os pecados, para quebrar as maldições da lei e para nos livrar do inferno eterno. Portanto, a festa da Páscoa representa a vida cristã. Ela devia ser celebrada em adoração alegre. Páscoa não é para ninguém chorar: o Senhor morreu, coitadinho dele. Não, queridos, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo. E se ele está vivo, ele é Senhor dos senhores, ele é Rei dos reis. E a Bíblia diz que Jesus fez um caminho, descendo do lugar mais alto no universo, no trono de Deus, e foi até o abismo mais profundo, porque ele se tornou homem, e como homem se tornou servo, e como servo morreu a morte de cruz, a morte da vergonha. Mas a Bíblia diz que por causa disso recebeu um nome sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida, você que me vê pela internet, você que está na Igreja Batista Palavra Viva, eu profetizo que o poder do sangue de Cristo Jesus arrebentará todas as cadeias, todos os grilhões da tua vida, da tua família. Não desista dos teus filhos, não desista do seu marido, da sua esposa, coloque-o no altar de Deus, porque ninguém pode resistir ao poder do sangue do Cordeiro. Portanto, a nossa vida, ainda que estejamos vivendo dificuldades, lutas, afrontas, deve ser uma vida alegre. Paulo dizia: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre. Quando ele escreve isso, ele estava preso. E mesmo atrás das grades, ele podia dizer: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre. Deus não te chamou para ficar choramingando, não. Para ficar lambendo as suas feridas e dizendo: oh Deus, eu não mereço as suas bênçãos. Você tem que se apropriar, meu querido. Você tem que tomar posse do poder do sangue de Jesus. Você tem que repreender Satanás: se desarreda de mim. Eu estou debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Você não tem autoridade sobre a minha vida. Esta festa deveria ser celebrada como memorial. Deus fala: para todo sempre o meu povo vai celebrar o Pessah, para que se lembrem com que mão poderosa eu os livrei do Egito. Eu quero dizer para você hoje, meu amado, todos os dias nós devemos incorporar. É claro que podemos celebrar a Páscoa de maneira memorial numa festa, mas o cristão deve se lembrar todos os dias que ele foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Todos os dias eu me levanto, a primeira oração que eu faço: Senhor, obrigado, porque eu era digno de condenação, mas o Senhor me perdoou.
o Senhor me salvou, me libertou, me deu dignidade. E hoje, queridos, eu não tenho a mínima dúvida do que me espera. O que me espera é a comunhão eterna com o meu Deus. Por isso eu quero terminar essa palavra dizendo: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Da mesma forma que o povo de Israel saiu de lá para a liberdade, para nunca mais voltar para o Egito, assim também nós, que tomamos posse do sacrifício de Cristo, nunca mais precisamos viver debaixo das cadeias de Satanás. Faraó perdeu, Satanás também perdeu. Ele já está condenado. Por isso, seja na hora da dor, seja na hora da luta, alegre-se no Senhor. Porque a promessa de Deus diz: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Não há nada que Satanás possa fazer a nós nessa vida que Deus não tenha feito algo maior. Somos livres, somos seu povo, chamados para anunciar as maravilhas daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor abençoe todos vocês. Apliquem o poder do sangue, e eu tenho certeza absoluta que a vida de vocês será transformada num instrumento extraordinário de bênção e glória para o Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.